Bem-vindos a mais um episódio do Podcast. E o episódio de hoje vai falar muito sobre transformação e superação. Mas antes de apresentar nossas convidadas super especiais de hoje, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ó, só apertar esse botãozinho, é gratuito. Também dá o joinha no vídeo e no final do episódio seguir o nosso Instagram, Podcast, tá bom? De um lado, Carol Ferreira, coach de emagrecimento com mais de 20 mil alunas e mentora de profissionais. Do outro, Luana Ferreira, ela que também é especialista em emagrecimento e psicanalista em obesidade. Bem-vindas! Muito feliz em receber vocês. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço você estar aqui. Olha, aqui no Podcast, a gente tem uma tradição, que é o Defina-se em 3 palavras. Esse é um exercício de autoconhecimento que a gente convida as nossas convidadas a se apresentarem e também quem está em casa a praticar esse exercício, que parece que é fácil, mas é muito difícil a gente se definir, né? E aí, quem começa? Vamos deixar pra Carol, que ela já tá acostumada a fazer isso. Ih, jogou pra você, Carol. Foda, resiliente e orgulhosa. Nossa, olha, ninguém falou isso aqui até hoje, hein? E aí? Agora é sua vez, Luana. Olha, eu acho que a palavra que mais me define é superação. Deixa eu ver. Ai, gente, é tão difícil. Você falou que é difícil mesmo. Eu acho que poderia rolar uma colinha antes, falar, ó, vou pedir 3 palavras pra você. Não, aqui é ao vivo. O objetivo é isso, o desafio é Por esse. que não falou? Vai rolar um negocinho antes. Viu, gente? Pra vocês verem que aqui não é nada combinado, hein? Mas eu acho que a superação é o orgulho, né? Que nem a Carol falou, eu tenho muito orgulho de tudo que eu passei até hoje. E a dedicação. Importante. Realmente. Dedicação. Mas eu assumo que o meu orgulhosa não foi como orgulhosa de... Foi o orgulho mesmo do lado ruim, de ter que ficar sempre controlando esse ego, assim. Então tá, né? Assumo. Aí tem 2 versões, ó. 2 versões. Gente, vamos começar aqui lá do início, né? Carol, eu queria que você contasse um pouquinho de como foi a sua infância até chegar aos 147 quilos, que é inacreditável. Eu não te vejo assim. Conta um pouquinho pra gente. Sim, eu tenho 42 anos hoje e eu cheguei nesse peso aos 29. E tudo começou, não foi com a obesidade. Tudo começou exatamente com a minha mente. Porque eu não era gorda, mas eu me sentia gorda. E eu me comportava como se eu fosse uma pessoa com sobrepeso. Eu vejo fotos minhas de quando eu era mais novinha. O que eu tinha era que eu comecei a desenvolver mais aquele corpinho, sabe? A coxinha mais grossa, ter o bumbumzinho antes das meninas da minha turma, que eram as magrelas. Mas eu sempre brinco que as magrelas do primeiro grau se tornam as gostosas do segundo grau. E as gostosas do primeiro grau se tornam as gordinhas do segundo grau. Verdade. Então, eu tinha apelido de nhonha no colégio. A minha mãe cobrava muito que eu fosse magra. E eu fui abusada aos 7 anos de idade por um tio da minha mãe. Então, foi a partir daí que a obesidade começou dentro de mim. Antes dela vir para fora de mim, ela começou dentro. Entendi. E foi desde dessa época até os 29 que eu tentei tudo para emagrecer. Tudo. E nada deu certo. Inclusive, eu cheguei no ponto máximo de fazer cirurgia bariátrica e engordei depois de 4 meses. Nossa. Tudo que eu tinha. Porque quando a gente opera, né? E isso foi 2009 que eu operei. A gente não tinha acesso à informação como a gente tem hoje em dia. Então, ainda me fizeram acreditar que se eu operasse, eu não ia conseguir comer. Eu falei, gente, tem coisa melhor do que você emagrecer, porque você não consegue comer. Não é porque você não está comendo, é porque você não consegue. E aí, eu operei, acreditando nisso. O que aconteceu foi que depois de 4 meses, eu voltei a comer. Só que eu não conseguia comer um Big Mac inteiro. Então, eu dividi ele em 4 pedaços. Eu comia um pedacinho a cada 15 minutos. Você burlou? De manhã, eu fazia 2 latas de leite condensado, fazia brigadeiro. E eu ia comendo uma colherinha a cada 10 minutos. Então, no final do dia, eu tinha comido 2 latas de leite condensado. Tinha comido lá o sanduíche, tinha comido a batata frita grande. Só que eu ia comendo porcionado, devagarzinho. E a gente engorda igual, né? Não vai engordar menos só porque ao invés de comer um sanduíche em meia hora, você comeu em 2. Isso é até um assunto polêmico, né? Sobre a bariátrica. Porque eu também entendia que quando você fez a cirurgia, sua vida de lá pra cá só tem uma mudança satisfatória, vamos dizer assim, né? Que você não engorda nunca mais, que seu estômago fica pequeno.
Mas tem Muita essas... gente engorda. Muita gente engorda. Porque a gente diminui o estômago, a gente não aprende a fazer escolhas, né? A gente continua sendo a pessoa que a gente era, continua no ambiente que a gente vivia, continua com as mesmas crenças que a gente tinha. A gente só diminui o estômago. Entendi. Mas diminuir o estômago não faz com que eu, na hora do almoço, escolha um frango com salada ao invés de escolher batata frita ou lasanha. Uhum. E assim, esse processo que você passou até chegar aos 147, foi assim, de uma hora para outra, no estalo? Ou você foi levando, você não foi sentindo, as pessoas avisavam? Como foi assim para você nesse período? Não, eu tinha total consciência. Eu nunca me aceitei gorda. Nunca, não era feliz. E todo mundo sabia. Eu ia nas lojas comprar roupa. Meu irmão brincava que eu parecia a Mônica, da Turma da Mônica, porque eu só tinha 3 leggings, porque era sempre uma lavando, uma costurando, porque a perna roçava e ela, dentro dela ela desgastava, e outra que eu usava. E eram vestidões, porque hoje em dia tem muita loja plus size, em 2009 Sim, não existia verdade. isso. Então eu comprava vestidos que viravam blusas para mim, porque eu era muito larga, então ele subia o tamanho. Só que eu comprava roupa tamanho P. Então, meu irmão falava assim, cara, no seu armário é igual a Turma da Mônica. São 3 calças pretas e 3 batas pretas. E você chega em casa com sacola. Então, eu chegava na loja e falava que era aquele top P azul. A vendedora falava pra mim assim, é pra presente? Óbvio que ela ia perguntar isso. Eu ainda ficava, posso falar palavrão? Puta? Pode. Ainda ficava puta. Eu falava, então você coloca um preto P, um branco P e um azul P. É pra mim. E eu comprava roupa sempre, sabendo que um dia ia ser magra. E aí meu irmão falava assim, Carolina, você não vai ser magra, desiste, você já fez tudo. Eu pagava ortomolecular, eu sou do Rio de Janeiro, eu ia nas médicas das dançarinas do Faustão, porque elas eram gostosas, eu queria ficar gostosa igual ela, tomava remédio, pagava caríssimo, nutricionista pagava tudo, e não conseguia. Que processo. Não conseguia, é. E você, gente, incrível você falando isso, que você tinha uma distorção de imagem ou tinha essa esperança que, tipo, agora eu tô assim, mas eu acredito que esse P vai entrar em mim? Não, zero distorção de imagem, eu tinha consciência total de como eu estava. Só que era muito mais forte do que eu. Eu não conseguia compreender, sabe? Então, assim, eu queria muito ser magra, só que o que eu falo hoje é querer não garante vitória. Se fosse assim, a gente vê na Copa do Mundo, todo mundo quer vencer. Mas só vai vencer o que mais treinou, o que treinou certo, o que fez o que tinha que ser feito. Então, eu tinha muita força de vontade. Apesar de ouvir de todo mundo, se você tivesse força de vontade, você estaria magra. E força de vontade não emagrece. Verdade. E eu sempre falo, o que a pessoa que quer emagrecer, que está há anos nesse efeito sanfona, que ela mais tem a força de vontade. Porque se a gente parar e pensar, quanto tempo... Quando eu faço live, eu pergunto, vem cá, quanto tempo você quer ser magra? Você está buscando emagrecer 20, 30, 40, 50 anos. Você não tem força de vontade? E você está aqui comigo numa live às 8 horas da noite de uma sexta-feira? Você tem muita força de vontade. As pessoas precisam entender o que vai levar lá para o emagrecimento. E não é a força de vontade. Não é o querer. Ele sim faz parte do processo, só que antes dele existe uma base que precisa ser desenvolvida. Ele vai ser um plus, ele não é o caminho, ele é o plus. Já começamos com uma aula aqui, né, gente? Luana, queria saber de você. Você também passou por um processo de obesidade. E eu queria saber se você já tinha alguma tendência ou se você foi, assim, um processo devagar, como a Carol falou, e que você contasse um pouco da sua história também. Eu, diferente da Carol, eu não vinha da obesidade desde a adolescência, desde criança, não. Sempre fui uma criança magrela mesmo, das pessoas falarem assim, anorexia. Sério? Era. Minha avó falava, dá biotônico Fontoura pra ela, porque ela é muito, muito magra. Mas magra das pessoas olharem e eu bater osso. Era demais. Só que eu tinha um hábito de comer descontrolado. Besteira? Por ser Ou muito tudo? magrela. Entendi. É magra, pode comer. Uhum. As pessoas têm essa visão, né? Você é muito magra, você pode comer o que você quiser. Só que eu tinha um metabolismo muito bom, criança, brinca muito, brincava na rua, capoeira, fazia natação, entre outras coisas. E aí fui crescendo com esse hábito de comer descontrolado e eu tinha um problema de saúde que eu não sabia. Eu tenho lipedema nas pernas. Ah, é? Que é um inchaço que dá que é uma inflamação, né? Que dá uma celulite mais inflamada. E eu nunca entendi o que era isso. Eu sempre tive coxa grossa, muita bunda, essas coisas, e nunca entendi o que era. E foi passando, fui crescendo e foi indo. Mesmo assim, muito magra. Quando eu cheguei na vida adulta, né? Fui
casei com meu marido, tive minha filha, engravidei, passou. Quando eu casei com meu marido, começou meus problemas com o sobrepeso. Aham. E aí eu conheci a Carol. Porque eu sempre tive esse problema de distorção de imagem. Eu tenho a distorção de imagem. Sempre me achei estranha, assim, muito magra, mas por que essas pernas muito grossas? Por que essa bunda tão grande? Nunca gostei. E eu tomava remédio para emagrecer mesmo sendo magra. Porque eu me achava gorda porque eu tinha as pernas muito grandes. Eu tinha uma distorção de imagem. Eu me via muito grande mesmo sendo magra. Eu pesava 60 quilos e tomava remédio para emagrecer. Nossa. Eu tinha um Instagram para postar o meu emagrecimento. Que isso? Eu passava o dia inteiro sem comer. E quando eu comia bisnaguinha e iogurte light. E eu postava isso para as pessoas. Postava falando assim, estou obesa, estou enorme. Eu postava isso. E as pessoas que te seguiam não alertavam? Tinham também essa Não, distorção? tinham também. As pessoas apoiavam. Eu postava minha balança. Eu tinha total apego à balança. E aí eu fui numa imersão da Carol. E nessa imersão da Carol, a Carol fazia um momento onde ela colocava a balança no chão e pedia pra gente pegar uma marreta e bater na balança. Sim. Eu não amarretei a balança. Eu saí de lá odiando a Carol. Sério? E eu não era obesa. Eu fui nessa imersão, eu olhei e eu falei, por que ela quer que eu marreta a balança? Não tem o porquê disso. Mas dali ainda eu não tinha entendido o que era o processo de emagrecimento. Eu ainda não tinha chegado na obesidade em si, não tinha entendido o que era. E eu não tinha entendido que muitas pessoas passam pelo que eu passei. De não entender o que é realmente o emagrecimento. Muitas pessoas não entendem. As pessoas ficam ouvindo e vendo coisas na internet que era o que eu passava também para as pessoas. Um produto light, passar o dia inteiro sem comer, injeções, produtos. Quantas vezes eu peguei injeções e injetei em mim sem saber o que era? Meu Deus. Pegar remédio de outras pessoas e tomar, manipulado de outras pessoas. E eu era magra. E aí eu passei pela obesidade quando eu engravidei. Né? Eu tive 3 abortos, um na sequência do outro. Nossa. E nessa dos abortos, eu achava que para ter um corpo forte, eu tinha que comer. Eu pensava assim, eu vou engravidar, eu preciso estar com o meu corpo forte. Então eu tinha que comer o tempo inteiro. Então eu tinha que estar comendo o tempo todo. Isso estava na minha cabeça. Eu vou engravidar, então eu tenho que estar comendo o tempo inteiro. Eu não posso ficar em jejum, eu tenho que comer de 3 em 3 horas. E o meu comer de 3 em 3 horas era pizza, era sorvete, era macarrão, era tudo. Eu queria engravidar, de qualquer forma. Então eu engravidei do Mateu. Depois de 3 abortos, eu engravidei do Mateu. E aí foram 9 meses. Tudo que tem direito. Comilança sem parar. E eu engordei 38 quilos. Nossa. Na gravidez. Cheguei a 103 quilos. Que isso? 103 quilos. E aí o Mateu nasceu de 9 meses. Lindinho, um bebê perfeito. Só que ele tinha um problema cerebral. Que nenhum exame viu. Nenhum exame. Quando ele nasceu, o médico virou pra gente 2 dias depois e falou: ninguém viu que seu bebê tinha um problema cerebral? Falei, não, o senhor que tá me falando essa notícia agora. Fazem vários exames, né? A doença era lisencefalia. E ele falou assim, seu bebê vai viver 15 dias, 2 meses. Você ainda no hospital? 2 anos, não sei. Meu Deus. E eu falei, tudo bem. Então tá, doutor, o que a gente tem que fazer? Ele falou, nada, esperar. Nossa. Falei, então vamos esperar. E aí eu passei 15 dias na UTI, meu filho faleceu. E aí, ao invés de eu emagrecer, pós-parto, essas coisas, né, que falam, você sai vai perder tudo o peso, eu comecei a ganhar. Sim. Passados 2 meses, eu estava com 110 quilos. Nossa. Eu comecei a comer. Eu sentava na minha cama, eu falava, não tem mais o que fazer, vou comer. E eu lembrei que eu conhecia quem? Carol Ferreira. Voltou na memória, né? Aquela que ela saiu odiando. Sim. Carol Ferreira. Eu tinha tudo da Carol. Porque eu seguia a Carol há muito tempo. E aí eu peguei e falei, tem um conteúdo da Carol aqui. E nesse dia, a Carol apareceu nos meus stories, chorando.
falando do pai dela. Nossa. Falei, o que a Carol tá chorando? E aí eu olhei pra tudo aquilo e falei, quer saber? Eu tava sentada na cama, comendo. Comendo, literalmente. Eu falei, eu tô comendo minhas emoções. Uhum. Peraí, cadê a Luana? Cadê a Luana? Eu sempre fui uma mulher que trabalha, que cuida da minha casa. Eu tenho uma filha. Minha filha é uma menina, assim, linda, parceira. Ela sempre cantou no chuveiro. E nesse dia minha filha tava tomando banho. E minha casa, assim, quieta. Minha filha parou de cantar. Minha casa tava quieta. Meu marido é lindo, meu marido é o gato. Gente, não é pra ir lá olhar meu marido nas redes sociais, hein? Vou ficar de olho em vocês. Meu marido é um gato. Eu falei assim, eu tava pensando em me separar do meu marido. Falei, Todo um processo. Eu acho que o processo da gestação já é um processo que a gente perde um pouco a identidade, né? Ainda mais com luto, toda essa transformação, ganho de peso. Fugiu um pouco a Luana, quem ela é, na essência, e veio uma outra pessoa que você não estava reconhecendo. Falei, eu vou liberar esse cara, porque ele é lindo, gato, arruma outra mulher. E aí eu falei, não vou abrir mão da minha família, da minha filha, da minha casa. Levantei da minha cama nesse dia, peguei tudo que eu tinha de Carol Ferreira. E eu vi que ela tava fazendo um monte de lives, um monte de coisa. Eu falei, vou assistir tudo que ela tem. No mesmo dia, ela liberou uma turma. Ela tava liberando uma turma. Gente, eu não tinha R$1. Eu não tava trabalhando. Eu falei, vou fazer esse curso da Carol. Parecia um sinal de Deus, né? Eu falei, vou fazer. Entrei no cartão, pedi pro cartão do meu irmão. Falei, empresta o cartão? Aí meu irmão, pra quê? Falei, vou fazer um curso de emagrecimento. Aí, ninguém acredita, né, nesses cursos. Ninguém acredita. Mas meu irmão sempre acreditou em mim. Aí meu irmão, falei, rapidão, fazer um curso ali, rapidinho. Aí ele, tá bom. Aí eu fui, passei o curso da Carol, fiz. Aí no emagrecimento em si, tudo, eu comecei a maratonar tudo dela, fazer. E aí comecei a emagrecer. Só que o que mais me chamou a atenção foi ela falando do luto. Ela falava uma coisa que, até hoje, me chama muito a atenção. E eu falo isso para todas as pessoas. O luto, ele não é a forma que você enxerga ele, a forma que você lidar com ele. A saudade, ela vai sempre existir. Sempre existir. Você ficar comendo as suas emoções não vai trazer as pessoas de volta. Verdade. Não vai trazer. Eu ficar deitada naquela cama ali, não ia pegar o meu filho e fazer ele reviver. Não ia trazer ele de volta. Sim. A minha filha ia continuar na dor. Meu marido ia continuar triste do jeito que ele estava. E aí eu saí daquilo ali, comprei o Golden Retriever. Ele destrói a minha casa. Imagina. Ela queria graça na casa dela, ela passou a ter. Com certeza, queria uma emoção, né? Minha filha voltou a cantar dentro de casa. Ah, Eu emagreci 40 quilos. nossa. Eu terminei o coach da Carol. Entrei para a turma dela de profissionais de coach, de emagrecimento. E eu trabalhava há 20 anos como corretora. E hoje é a minha profissão. Você vai até falar daqui a pouquinho sobre essa transição de carreira. Sim. Eu queria pegar o gancho nessa questão do trauma, né, do luto, e perguntar como é essa relação de um processo traumático com a obesidade, com o ganho de peso, né? Como interfere? Na verdade, a gente precisa identificar qual é o significado que se dá para o acontecimento. Porque existe uma frase de Epiteto que fala o seguinte: o indivíduo não sofre pela coisa, o indivíduo sofre pelo juízo que ele faz da coisa. Então, por exemplo, é muito comum eu ter alunas que perderam alguém o caminhar da relação fez com que elas trouxessem um significado para a morte. Então, tive uma aluna que ela, na verdade, nem foi aluna minha, ela era seguidora, eu fiz uma live e falei, entra aqui comigo, vamos bater um papo. E qual foi a história dela? Ela era filha única e ela morava com os pais. E ela se separou, ela casou e foi morar com o marido dela, que é o processo da vida, né? E ela deixou o pai e a mãe morando sozinhos, que é o que acontece. Uhum. Só que aí, no meio da live, ela falou pra mim assim, mas sabe como que é, Carol? Chega uma hora que os seus pais viram seus filhos. Ela soltou isso, Sim. né? E o que aconteceu foi que o meu pai sofreu um infarto, eu não estava em casa. E faleceu. E aí, percebe comigo que se um pai, ela falou, os seus pais tornam filhos. Se um pai deixa sozinho os seus filhos e o seu filho morre,
você vai carregar uma culpa o resto da vida, não vai? Sim. Então, o que aconteceu... Me perdi. Então, o que aconteceu? O pai dela faleceu, ela tinha dentro dela que ela precisava cuidar dos pais, porque se tornaram filhos dela, e a culpa, no processo de ganho de peso, ela faz com que eu acabe comendo mais para me punir. Por quê? Isso, conversando com ela, ela comentou. Ela estava casada com um cara maravilhoso, com uma vida maravilhosa, só que ela não podia ser 100% feliz, porque ela, entre aspas, ela deixou o pai morrer. Então, ela precisava, de alguma maneira, se punir pelo que foi feito. E ela, estando gorda, ela sofria. A punição, ela vem sempre com o sofrimento, né? Uhum. Já tive alunas minhas que a mãe morreu, só que a mãe era cozinheira, doceira. E ela cresceu com a mãe na cozinha, fazendo doce. Ela nunca foi gorda, essa minha aluna. Mas quando a mãe faleceu, ela sentia falta de momentos na cozinha, cozinhando com a mãe, fazendo doce com a mãe. Ela passou a fazer muito doce e comer tudo, para se sentir próxima da mãe. Nossa. Quando meu pai faleceu, meu pai, a gente sempre... Meus pais eram separados. E a cada 15 dias de domingo, a gente ia almoçar na casa do meu pai no domingo. Meu pai já tinha feito curso de culinária. Meu pai adorava cozinhar. E quando ele faleceu, a primeira coisa que veio na minha cabeça era uma musiquinha que ele cantava para mim. Que era da Beth Carvalho, ô coisinha tão bonitinha do pai. Ele cantava, ô gordinha tão bonitinha do pai. E era um gordinho muito carinhoso. Sim. Então, se eu não conseguisse compreender todo o processo de manifestação de um comportamento que vinha na minha mente, conseguir ressignificar isso e modificar essa estrutura mental, eu sabia que eu ia acabar me tornando uma pessoa gordinha, eu ia buscar comida para voltar, entre aspas, a ser a gordinha bonitinha do pai. Eu estava me sentindo mais próxima dele. Então, a gente precisa identificar não o trauma, mas como que a pessoa significou aquele trauma ali. A história da vida dela, como que a gente consegue encaixar e identificar a função da comida nesse momento. Algumas pessoas usam para se sentir mais próximo, para poder preencher um vazio. Então, o marido morreu. Eu tenho uma aluna minha que o marido faleceu e ela come para se sentir preenchida, porque ela... Sexta-feira sempre estava com ele tomando um vinho. Ela estava na segunda-feira com ele comendo uma pizza, que eles tinham esses momentos deles. Então, a comida se torna uma companhia. É como se estivesse preenchendo o vazio meu. Sim. Então, é aquilo que eu falo, a comida, ela enche, ela não preenche. Perfeito. Aproveitando o gancho, comer, né? Emagrecer. Tudo isso é mentalidade? Como mudar essa mentalidade, como você falou? Às vezes a gente tem um hábito, passa por um luto e quer voltar àquele hábito antigo com a pessoa e acaba sendo uma coisa compulsória, né? Como virar a chave disso? Eu acho que não é virar uma chave, né? Porque virar uma chave é uma coisa tão simples, né? Se a gente parar para pensar, vira uma chave. Você só põe a chave na porta e vira, né? Se fosse assim, era tão simples, tão fácil, né, Carol? É tão simples. Eu não diria que o comer e emagrecer é mentalidade. Mas a mentalidade é a base. Eu gosto muito de usar a analogia que é o seguinte. Se eu quero levantar uma casa, preciso de um pilar para segurar essa casa, sustentar essa casa. E o pilar de emagrecimento, ele é a dieta. Entendi. Só que, quando eu levanto uma casa, esse pilar, ele tem que estar sustentado em alguma coisa. Que é a fundação da casa. Que é o que sustenta a casa inteira. E que, no caso, é a nossa mentalidade, que é o comportamento. Entende? Então, a gente precisa ter essas bases. Só que o que eu falo muito é o seguinte. Quando você tem todo o seu processo mental, todos os seus pensamentos, aquilo que você acredita, aquilo que te orienta, não te levando para a comida como forma de aliviar angústias, de preencher faltas, você não precisa fazer dieta, você faz escolhas. Verdade. Entendeu? Porque a gente cresceu com essa ideia do dieta, associando que dieta é ruim. Só que a dieta, ela serve para emagrecer ou para engordar. Quando a gente vai para o hospital e fica internado, o nutricionista do hospital vem e fala, sua dieta está livre, sua dieta é X, sua dieta é Y. Dieta é uma maneira de se alimentar, independente se é para emagrecer ou para engordar. Só que a gente tem a ideia de que dieta é ruim. Verdade. Né? Mas as pessoas que querem engordar, elas fazem uma dieta também. Dieta de engorda que se fala, né? Gente, é incrível esse pensamento, porque realmente, né, a gente sempre associa a dieta como algo ruim. Vou começar amanhã
no dia seguinte já não quer mais. E eu acho que tem muito desses tabus também, de querer olhar na internet e ver uma coisa, querer se sacrificar a favor de uma dieta mirabolante. E eu vi até uma live sua que falava assim, como emagrecer comendo pão com Nutella. Não sei se era da Luana, se era sua. Não, Como não era minha, não. emagrecer Nutella, não sei. Acho comendo que não é minha, pão, não. comendo Nutella. Não, Não, gente, eu vi no perfil de algum de vocês. Então, eu já fiz uma live falando como emagrecer comendo de tudo. De tudo, Pode ser isso. Aí Isso devo ter aí. falado no meio da live alguma coisa assim. Aí é total, né? Mas Porque eu acho que é mais comportamento e visão. Comportamento e visão. Porque quando a gente fala de dieta, automaticamente as pessoas, se você repetir a palavra dieta, automaticamente a pessoa fala dieta, já vem um gosto amargo na boca. Né? Você fala dieta, você já pensa naquele frango anêmico, naquele arroz integral. E as pessoas, eu escutei isso de uma aluna uma vez. Ai, Luana, eu tô comendo bem, parece até comida normal. Olha isso. Mas espera aí, um arroz, feijão, um ovo, um brócolis, não é uma comida normal? sim. E ela falou pra mim, parece uma comida normal. Antes ela comia coxinha, ela comia um Big Mac, ela tomava Coca-Cola, tomava litros de Coca-Cola, e ela virou pra mim e falou, parece comida normal. Eu falei, mas antes era o quê? Aham. Aquela comida era normal e essa era comida fit, era comida de dieta. Entendi. Era anormal na cabeça dela. Então, você percebe que quando você fala a palavra dieta, automaticamente na cabeça das pessoas, e que era na minha cabeça também, antigamente, que eu tenho lá o antigo Instagram, ainda tenho, ele não desativei, porque eu uso ele, eu mostro para as pessoas como eu tinha na minha cabeça essa visão distorcida, Sim. que eu comia bisnaguinha com iogurte light e falava que eu estava fazendo dieta. Nossa. Mas é legal isso. Você chega pra Gabriela Pugliese e pergunta, Gabriela, o que é uma comida normal? Ela vai dizer rúcula, frango. A coxinha para ela não é normal. Então, é como a gente percebe, né? Cada indivíduo tem os seus juízos, seus significados. Então, se a pessoa tem o significado de que dieta é ruim, para ela vai ser uma comida anormal. Já para a Pugliese, para ela, o dieta é muito bom. A dieta traz para ela a vida que ela tem hoje, a saúde que ela tem hoje. Sim. Então, é conseguir compreender mesmo esses significados, essas percepções de cada pessoa. Sim, perfeito. Carol, você também é empresária. Também não, você é uma empresária no ramo de joias. Como é que foi essa transição de ter uma loja para virar uma coach? Como é que foi? Em 2004, eu comecei como camelô aqui no Rio de Janeiro. Eu, minha irmã e minha mãe. A gente vendia nas esquinas de Botafogo. E abrimos a nossa primeira loja em 2006. E a loja existe até hoje, eu não faço mais parte dela. Quando foi 2016, em 2013 eu lancei uma foto minha de antes e depois, brincando com meu irmão, que tinha 10 mil seguidores, tinha 200. Falei, duvidou de passar? Ele falou, duvido. Aí eu postei meu antes e depois, botei meus hashtags lá, emagrecimento, vida saudável. E aí o Instagram, que tinha mais de 1 milhão de seguidores, perguntou, posso te postar para motivar meus seguidores? Eu falei, pode, não existia anúncio, nada disso. Sim. Eu não fazia ideia do que era que ia acontecer. Para mim, posso postar? Pode. Carol, em meia hora tinha 30 mil seguidores. Em 2 meses tinha 80 mil. Em 2 meses e meio tinha 200 e poucos mil seguidores. No... Porque um outro sonho, né, Instagram de qualquer viu. E eu olhava e falava assim, gente. Aí nessa primeira leva de 30 mil pessoas, eu olhei pro meu irmão e falei, Cássio, ninguém quer comprar brinco. Essa galera quer emagrecer. Falei, que loucura. E aí eu criei uma série motivacional da Carol Ferreira, que era post segunda, quarta e sexta, 8 horas da manhã. Sim. E aí, cada post tinha um tema. Como se fosse hoje uma live, cada post tinha um tema. E aí, uma mulher me mandou um direct falando assim, você já pensou em dar uma palestra? Nunca vi a mulher na minha vida. E aí, eu sou o tipo de pessoa, cara, que eu sou assim, eu sou prática. Eu gosto de economizar tempo, sabe? Tempo é dinheiro, tempo é tudo na nossa vida. O que eu pensei? Falei, se eu falar pra ela que não, ela vai querer me convencer. Eu vou dizer pra ela que eu tô organizando já, ela vai cortar o assunto e a gente segue a nossa vida. Aí eu falei, não, tô organizando, mas tô sem tempo, mas vai sair, eu vou avisar quando sair. Ela falou, tudo bem. No dia seguinte, essa mesma mulher manda uma mensagem, falou, olha, já organizei tudo. A sua palestra vai ser, pode falar o nome de lugar? Pode. Vai ser no Spa Maria Bonita, em Ipanema, no MC Flats, que é uma parte hotel que tem esse spa. Vai ser no sábado dia tal. Aí eu falei, ela não, é perto da sua loja, porque na época eu não trabalhava na loja. Você vai ter um quarto para você, tal hora vai chegar o cabeleireiro, tal hora o maquiador. Como assim? Aí eu falei,
Aí eu pensei nela que ia ganhar dinheiro, ela vai me cobrar uma fortuna. Aham. Eu falei, tá, e vou pagar quanto? Ela, nada. Você vai divulgar esses lugares. Que isso? Aí eu lembro que eu olhava, era um direct, eu li assim. Eu falei, gente, essa mulher é maluca. Com certeza. Aí eu olhei pro meu irmão e falei, Cássio, olha isso. Olha, fala que você não vai. Só que, Carol, eu tenho um valor de justiça muito forte. Uhum. Eu falei, cara, não é justo com essa mulher. Ela foi atrás do local, do spa, do quarto para dormir, de tudo. Como é que eu falo pra ela que eu não vou fazer? Aí eu falei, tá bom. Mas aí parei e falei, cara, quem que vai no sábado me ver falando? Porque assim, hoje a gente tem noção do impacto da internet. Esse era 2014. Eu não tinha noção do que é a internet, sabe? Essa relação. Porque era só foto ainda, não tinha nem vídeo, Aham. sabe? Aí eu fiz um post no meu Instagram, 50 vagas tinham. Eu falei, cara, ninguém vai ser uma vergonha, vão 2 pessoas. Em 5 minutos esgotou. 5 minutos. Quando foi o dia da palestra, chegou gente chorando. Eu olhava, o meu pai estava vivo, olhava. Eu falava assim, gente, esse povo é tudo doido. Hoje a gente sabe que as pessoas vão atrás, Sim. né, naquela época. Mas no início a gente fica desacreditada, Eu né? falei, gente, esse povo é louco, a mulher, você mudou minha vida. Eu falei, gente, essa mulher... Eu falei assim, é sério que você tá chorando? Queriam tirar foto com meu pai. Já era toda a família toda famosa. Uma coisa louca. Aí tá, eu dei a palestra. Aí quando acabou, eu falei, gente, esse negócio é legal. Tem muita Gostei. gente que precisa conhecer isso, que, sabe? O que eu tinha estudado para conseguir mudar a minha história. Porque o que aconteceu? Quando eu operei e voltei a engordar, eu entendi que estava na minha cabeça. E o que me fez entender isso? Porque eu falei, cara, eu tô com o estômago menor. Eu não paro de pensar em comida. Uhum. Se eu não paro de pensar em comida, tá na minha cabeça. Sim. Então, eu preciso entender minha cabeça. E eu comecei a estudar terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética, que são terapias que têm comprovação científica em compulsão alimentar, depressão, ansiedade. E foi quando tudo se encaixou. Então, por exemplo, em relação à minha história, existe, e também vou conectar com o que a Luana falou, a obesidade tem algumas funções na nossa vida. Uma delas é a segurança, a proteção. Então, como eu fui abusada aos 6 anos de idade, eu não sabia me proteger naquela idade, com 7 anos. Sim. Eu cresci com a minha mãe me cobrando que eu tinha que ser magra, porque eu só seria bonita se eu fosse magra. Então, de forma inconsciente, o nosso inconsciente, ele busca pela sobrevivência e pela proteção. Sim. Então, o fato da minha fome emocional ser ativada era uma necessidade de proteção. Porque quanto mais gorda eu tivesse, eu aprendi que eu estaria feia. E se eu tô feia, eu não vou ser desejada. Nossa. Outra função da obesidade é a força. Você viu ela falando, eu quero engravidar, eu tinha que comer para ficar forte. Gente, tudo se liga, né? E aí é o comer emocional. Então, é como se a nossa mente ativasse a fome para que eu pudesse conquistar ou a força, ou a proteção, ou o destaque também. Então, acontece muito de ter alunas minhas, um exemplo. Já tive uma aluna que, quando tinha 7 anos, o irmão nasceu, e aí a atenção dos pais foi para o recém-nascido, porque precisa da atenção 24 horas. Sim. Só que uma criança não sabe elaborar isso sozinha. E ela começou, com mais gorda ela ficava, mais a mãe dava atenção, porque a mãe sentava para comer com ela, porque a mãe não queria filha gorda. Levava ela no médico, levava na natação, coisas que ela não fazia antes. Então, começou a existir o que a gente chama de ganho secundário, um benefício na obesidade. Todo o nosso comportamento, que eu tenho a clareza que me faz mal, que me traz um prejuízo, mas eu não consigo mudar, Carol, tenha certeza, você está tendo benefício em manter esse comportamento que te traz dor. Isso é para tudo, cigarro, para compras, para um casamento que você sofre muito, você não consegue sair. Tem um benefício. Pode ser um benefício de você ter o sustento. Olha, eu vou continuar aqui porque eu não trabalho, eu não vou ter dinheiro. Ou então, eu vou continuar aqui porque se eu me separar, o meu padrão de vida cai. Sim. Existe um benefício. Nossa, eu tô sentindo que isso que você falou tá pra alguém que vai assistir a gente, sabe? Com certeza. Conheço pessoas assim e fiquei até emocionada, porque Eu vi que seu olho chorava. a gente começa a lembrar e sente, né, algumas necessidades. E como você falou, não é só na obesidade, é em tudo. E como a nossa questão da nossa relação familiar tá ligada também. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Queria que você falasse também, Luana, que você passou por essa transição de carreira, né? Você até tinha comentado no início, agora é a hora de você falar. Como foi isso? Como você se encontrou a Luana Coach, gente? Também, de novo, Carol Ferreira. Dona de tudo. De novo. Eu sou corretora, ainda sou corretora, há 20 anos corretora. E eu ainda falo que ainda sou porque eu tenho muitos clientes, então eles não me largam.
Mas hoje eu sou menos, né? Não dou tanta atenção. Eu faço esporádicos, assim, mas hoje o meu foco é o coach. Eu trabalho 90% assim, no coach. Tô aí no Instagram todos os dias. Eu acordo coach, durmo coach. Sim. Se encontrou, né? Ontem mesmo atendi o dia inteiro para atender as alunas de sexta-feira, para poder estar aqui hoje. Então, logo depois que eu terminei o curso da Carol, tinham mais ou menos umas 30 alunas no meu grupo. Na sua formação? Na formação, Você fez online ou fez o presencial? Eu fiz a online, que foi a turma de 2020, novembro de 2020, que foi a turma que eu fiz. Foi na pandemia? Foi Foi no tinha início da pessoas, pandemia. E na turma que eu me formei e já comecei a trabalhar daí. E foi bem na pandemia, assim, emagreci na pandemia, eu me formei na pandemia e o meu trabalho estava bem defasado, assim, então... E foi outra coisa também que eu fiz, o curso da Carol para formar, né, como coach. Sim. Também não tinha condições nenhuma. Mas você acreditou. Fui lá e fiz. Ainda falei com o Jorge, como é que eu vou pagar? Vou fazer. Não, e na época de pandemia, né? Foi. Que assim, era tudo... A gente não sabia como ia ficar, né? Eu falei, eu preciso fazer isso aqui. Alguma coisa tá me falando que eu preciso fazer isso aqui. E foi bom porque na pandemia ele ficou online, porque ele era presencial antes. Foi. Ele era presencial antes. Foi mesmo. E o curso só existiu... Eu não queria lançar o curso de formação. Hoje já tem mais de 500 coaches formadas. Mas eu não queria. Mas o que começou a acontecer? Quando foi 2017, eu estava fazendo um evento que tinham 400 e poucas pessoas no evento. E aí uma mulher levantou a mão e a gente já tinha alunas pedindo, Carol, ensina a gente a aplicar o método Kaker, que é o método que eu desenvolvi. E eu dizia, não, gente, não vou. E nesse evento uma mulher levantou a mão, falou, posso compartilhar? E o objetivo do evento era ter o evento e no final abrir inscrições para o curso de emagrecimento. Sim. Né? Eu falei, pode compartilhar. A gente tem esse momento onde a pessoa levanta, traz a dúvida dela. Ela levantou, Carol, 400 e poucas pessoas. Ela falou assim, seguinte, eu contratei uma aluna sua e eu engordei 12 quilos em 2 meses. Como você me explica isso? Mentira. E eu num palco. E eu falei assim, gente, eu vou abrir como inscrições para um curso que a mulher falou, de emagrecimento, que a mulher falou que engorda. Aham. Aí, do outro lado, estava o meu marido, que trabalha comigo, estava o meu sócio. Aí eu olhei para eles assim e fiz assim, ó, tipo, e agora? Aí eu falei, mas como assim? Você contratou uma aluna minha? Eu não tinha ainda curso de formação. Eu só tinha alunas que tinham feito o curso de emagrecimento. Sim. Aí ela falou assim, Eu falei, mas como chegou até você? Ela estava numa live sua e eu comentei que eu não funciono com cursos e que eu não conseguia pagar o seu coach individual. E eu não funciono com cursos gravados porque eu não tenho disciplina. E aí uma pessoa me chamou no direct e falou, olha, eu sou aluna da Carol, posso aplicar em você o método dela. E não existia isso. E aí eu falei, cara, tá na hora de criar a formação. E aí a formação começou sendo presencial, na pandemia ela ficou online, foi quando ela conseguiu entrar. E aí na época da Lô ainda era online, mas ao vivo. Era ao vivo. É. E foi bem completo. Agora ele é gravado. Então são 3 meses. Hoje em dia, nosso curso de formação se tornou um curso que faz parte da Faculdade de Brasília, a gente é reconhecido pelo MEC. Nós somos o primeiro curso de formação em coach de emagrecimento que tem o reconhecimento do MEC. Nossa, que incrível. E às vezes a gente precisa só de um empurrão, né? Como foi? Se você não tivesse passado por isso, de repente... Sem dúvida. Demoraria muito para abrir, né? E, ó, eu vou te falar outra coisa, que fez muita diferença também, essa formação. Porque, assim, eu fiz o coach de emagrecimento para emagrecer, né? Depois que perdi meu filho. E fiz o coach para formação mesmo, né? De coach para trabalhar com as pessoas. Terminei, estava aplicando nas pessoas. Resolvi fazer um curso de psicanálise em obesidade. E mesmo assim, fiquei ali, sempre vendo os conteúdos da Carol, porque mesmo fazendo psicanálise, é diferente. Tem muita ferramenta ali que a Carol, do método Kaker, que ela aplica, que é totalmente diferente. Sim. Então, você vai sempre aprimorando ali, vendo as lives da Carol, tudo. E olha como é diferente as coisas, né? Passados-se 1 ano e meio, quase 2, meu sobrinho faleceu. Em um acidente, na minha casa. E o meu comportamento perante essa morte foi totalmente diferente da morte do meu filho. Eu não procurei a comida como um conforto. Foi totalmente diferente.
Eu fiquei quase 80 horas sem comer. Nossa. Não porque eu não queria comer, porque eu esqueci de comer. Eu esqueci de comer. E antes, seu primeiro pensamento seria comer. Quando o Mateus faleceu, eu sentia fome, que parecia que meu estômago tava um buraco. Porque eu queria comer as minhas emoções mesmo. Eu tava nervosa, tava estressada, tava triste, eu tava angustiada. Eu sentia fome. Do Arthur, não. Eu fiquei anestesiada. Eu queria resolver as coisas. As pessoas não conseguiam resolver. Tinha que ir na delegacia, tinha que ir pro necrotério, necrópsia, resolver liberação de corpo. Ninguém conseguia fazer. Ninguém saía do lugar. Sim. Eu fiz tudo. Eu e meu marido. Nossa. Tudo. Ninguém se mexia e eu tava ligada. Uhum. E aí eu saí resolvendo tudo. Parecia que eu tava anestesiada. E você já tinha essa formação em coach ou você tava... Já tá. Já tinha passado pelo método Kaker, já tinha feito tudo. E aí eu fiquei 80 horas que eu não... E eu não conseguia dormir também. Parecia que eu tava anestesiada. E aí as pessoas falavam assim, nossa, parece que você não tem emoção, parece que você não tem coração. E a verdade não é isso. Eu falo que a gente começa a trabalhar o nosso emocional e a gente começa a ter uma inteligência emocional que é diferente de você não ter coração. Você começa a entender que não adianta você parar e desestabilizar que nem eu desestabilizei na primeira vez. E aí foi quando eu te contei a história dessa tatuagem que eu fiz, né? Que eu fiz essa daqui na primeira formação da Carol, que é uma frase dela. Cultive o hábito de ser foda. Gente, eu não sabia que você tinha tatuado isso. Tatuei. Sensacional. Eu tenho vários alunos que tatuam nome de ferramenta. Que lindo. Quando eu É porque é uma emagreci os 40 transformação de vida, né? Quando eu emagreci os 40 quilos, eu fiz Cultive o hábito de ser foda. Que foi quando eu emagreci os 40. E aqui eu fiz nossa missão é maior do que a nossa dor. Porque por mais que a gente não chore, não se descabele, a nossa missão é muito maior do que a nossa dor. Verdade. Às vezes eu posso deitar lá no meu travesseiro e chorar, mas não quer dizer que não está doendo. Sim. Eu sinto que às vezes a Carol, ela pode ter as dores dela, você pode ter as suas dores. Mas se a gente está aqui hoje, que nem você falou, tem alguém que vai escutar isso daqui e vai mudar a vida dela de alguma forma. Sim. A dor dela é enorme. Mas ela não precisa morrer pro mundo. Forte, hein? E eu resolvi não morrer mais pro mundo. Porque eu já morri uma vez. Sim. E a Carol me resgatou. Ai, Maravilhoso. ai, gente, emocionante. Deixa eu respirar aqui, que eu sou emotiva também, eu não aguento, eu fico aqui impactada. Falando até sobre mentalidade, né? Carol, queria que você contasse um pouco umas dicas práticas de como a mudança de hábito interfere no emagrecimento. Né? A gente ouve sempre muito assim, você tem que parar de comer, você tem que ir pra academia e você tem que, sei lá, não comer besteira. Mas qual o hábito realmente que vai mudar esse processo? Pensar sobre o que você pensa. Nossa, explique. Sim. Todo o nosso comportamento, porque assim, as pessoas falam, você tem que fazer dieta, você tem que ir para academia, você tem que... Eu saber o que fazer não garante que eu saiba fazer. Então, se eu saio de carro agora e o pneu fura, eu sei o que eu tenho que fazer. Trocar o pneu, pegar o macaco, botar embaixo do carro, mas eu não sei como fazer isso. Então, as pessoas falam, eu cresci ouvindo, você tem que fazer dieta, você não pode comer isso, você tem que se exercitar, mas eu não conseguia dizer não para a comida, era mais forte do que eu. Então, eu compreendi que saber o que fazer não garante saber como fazer. E uma das bases do método Kaker, que é a base da TCC, é que o pensamento emociona e que a emoção gera o comportamento. Então, um exemplo. Eu estou com você aqui agora e bate a porta do estúdio. Uhum. Se você pensa que é um ladrão, o que você vai sentir? Medo. Medo. E por conta do medo, você vai fazer o quê? Correr, vou me esconder? Ligar a polícia. Uhum. Agora, se a porta bate, só que ao invés de você pensar que você pensou que é o vento, o seu comportamento vai ser igual? Não. Não vai ser igual. Você percebe que eu só mudei, a situação é igual, eu só mudei o pensamento e automaticamente é outro comportamento? Sim. Então, quando a gente pensa sobre o nosso pensamento, eu consigo mudar o meu comportamento. Começar a ter o hábito de
analisar e sabendo que o que você pensa não necessariamente é verdade. Que é onde entram as percepções, as criações. Então, é muito comum você tem irmão? Sim, tenho 2 irmãs. Se você parar um dia e conversar sobre uma situação que vocês viveram, você vai ver que você analisou aquilo de uma maneira, registrou de uma maneira, e Isso uma é outra fato. irmã de uma outra maneira. Com certeza. E é a mesma situação, entendeu? Então, começar a pensar sobre o que você pensa. Então, por exemplo, eu mereço comer isso aqui porque eu estou estressada. Final de semana pode. Então, eu sofri isso ontem. Eu pensei errado ontem. Ontem, estava muito estressada. Eu falei assim, eu mereço um chocolatinho. Eu acho que é o mais comum é isso, né, do chocolatinho. Eu mereço chocolatinho. Aí meu esposo foi lá embaixo, foi lá na rua comprar uma barra de chocolate pra mim. Mas sabe de onde vem isso? Quando a gente é criança, o que a gente aprende? Se você comer tudo, você ganha a sobremesa. Só que na vida adulta, quando a gente é criança, o comer tudo é obrigação. Se você Sim. cumprir a obrigação, você ganha a sobremesa. Na vida adulta, a obrigação não é mais comer tudo. É trabalhar, é cuidar do filho, é limpar a casa, é resolver um monte de demanda que a gente tem. Sim. E depois que a gente passa o dia inteiro cumprindo a obrigação, a gente merece a sobremesa. Verdade. Nossa, eu nunca tinha olhado por essa ótica. Porque sempre esse merecimento, né, é sempre no final do dia. Depois de ter passado um dia de cão, não é? Caraca, olha, incrível. Olha, realmente, gente, agora eu vou parar pra pensar. Por que eu estou querendo comer esse chocolatinho? Exatamente. Por quê? Por que eu mereço chocolate? Eu mereço ser magra, eu mereço ser gostosa, eu não mereço um chocolate. Né? E aí é interessante falar, porque tem pessoas que não vão conseguir compreender porque estão chegando agora. Não é que a gente não possa comer o chocolate. A questão é, eu como um quadradinho de chocolate? Ok, eu como um quadradinho de chocolate. Agora tem pessoas que, por terem essa questão da emoção associada à comida, ela come a barra inteira. Sim. Entendeu? Então, não tem problema nenhum comer um pedacinho. Porque eu quero sentir o sabor do chocolate. Quando eu falo, você não come chocolate, eu como quando eu quero sentir o sabor, não quando eu tô cansada. Isso. Entendeu? É usar a comida na função dela. Então, se eu quero sentir o sabor do chocolate, eu sinto o sabor com quadrado. Eu não preciso comer a barra para sentir o sabor do chocolate. Totalmente comer emoção. Exatamente. Como você falou. E aí que tá o errado. É que nem eu falo, se eu tenho um parafuso, eu quero pregar na parede, se eu pego uma borracha, eu vou usar 50 borrachas para poder pregar o parafuso. Então, se eu quero um chocolate para descansar, vou comer 50, porque o chocolate não descansa. Sim. Entendeu? A sensação ali momentânea, né? Exatamente. Então, não é que não pode comer. Não, você não pode comer se a intenção for diferente do comer. Vamos até falar nesse assunto sobre transtorno alimentar. O que é esse transtorno? Hoje em dia, a gente ouve muito falar de compulsão alimentar, né? A compulsão alimentar, ela é um transtorno. Só que são pouquíssimas pessoas que, de fato, têm a compulsão alimentar. As pessoas têm muito mais um comer transtornado, que não é um transtorno. O que comer transtornado? É um comportamento disfuncional, que me traz prejuízo. Então, as pessoas falam assim, eu fui na pizzaria, tive uma compulsão alimentar porque eu comi, não consegui parar. Isso não é compulsão alimentar. Pizzaria, você vai no rodízio preparado para comer. Sim. Você vai no japonês e fala, cara, eu vou comer para dar prejuízo hoje. Quantas pessoas já falaram isso? Uhum. Eu quero comer porque eu tô pagando aqui o rodízio. Eu já falei. Exato, isso não é compulsão alimentar. A compulsão alimentar não acontece com uma hora definida. A compulsão, o transtorno da compulsão é comer porque você foi abusado, é porque você cresceu com uma mãe que te criticava muito, ou um pai que você associou que você só vai ser querido, só vai ser amado se você for aquela pessoa que é 100%. E a compulsão não acontece porque você viveu uma situação. Uhum. Então, o transtorno ele é multifatorial. Tem questões ambientais, tem questões do que aconteceu com você, dos traumas. Mas o comer transtornado, ele é o que a gente vive muito hoje. E sempre vem com pessoas que, na sua infância, na sua adolescência, foram cobrados emagrecimento associando a beleza, ao corpo. Verdade. Então, se hoje alguém está aqui e tem filhos, eu sempre falo isso, se você quer ajudar ele a não comer desregrado, não comer o que não é saudável, comer de uma maneira saudável, né? Ensina para ele a questão da saúde. Então, cria uma historinha de como que o açúcar, o que acontece lá dentro quando você ingere açúcar. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma enteada que quando ela entrou na minha vida, ela tinha 7 anos, e eu falei para ela tomar água quando acordasse. Eu contei a historinha que ela bebendo água, porque ela tomava logo Nescau. Sim. E eu contei para ela que bebendo água, os órgãos dela iam acordando com calma. O Nescau era o açúcar, que elas acordavam já, pá!
Falei, imagina você acordar no seu quarto com uma música alta. Como é que você vai acordar? Ela, ai, agora eu vou acordar assim, estressada. Falei, seus órgãos estão acordando assim. Bebe uma água para os órgãos acordarem com calma e conseguirem despertar. É que criar uma historinha, não é falar assim, olha, o Nescau é cheio de açúcar, você pode ficar gorda, não sei o que. Não, isso você não está educando uma criança a educação da escolha alimentar, entendeu? Vou usar essa historinha com o Arthur, hein? Usa. Ótimo. Ele já bebe muita água, graças a Deus, diferente de mim. E sabe o que acontece muito também, Carol? Hoje em dia a internet tá assim. Vem alguém e faz um post. Compulsão alimentar é isso. Coloca lá os dizeres do que é. E aí você lê. Ah, eu tenho tudo isso, eu sou compulsiva. E aí você tá acima do peso. Aí você olha e fala, eu tenho tudo isso que está escrito aqui nos tópicos, então eu sou compulsiva alimentar. A pessoa pega aqueles tópicos e ela começa a usar aquilo ali. Ah, eu tô acima do peso porque eu já li lá no post da fulana que eu sou compulsiva alimentar. Então ela começa a usar aquele post, aquelas informações e falar que ela tem aquilo ali. Ela tem tudo que está no post, então ela já tem um motivo para comer também. Tem muito disso na internet. Eu queria entrar até nesse assunto, como as redes sociais estão prejudicando, né? Porque, assim, se você for olhar esses tipos de publicações, você tem depressão, você tem ansiedade, você tem TDAH, você tem tudo. Depressão, ansiedade. As pessoas vão lendo, né, as informações, e aí tem coisas, por exemplo, tem 10 informações, eu tenho 6 dessas informações. Então é por isso que eu tô acima do peso. Então é por isso que eu tô ansiosa. Eu tive um ataque cardíaco, então é por isso. Então as pessoas começam a usar essas informações e aí elas não vão a fundo naquela informação que está ali. E aí elas começam, então é por isso que eu estou tendo esse tipo de coisa, então é por isso que eu estou comendo dessa forma, então é por isso que eu estou fazendo isso. E começam a usar, né, esse tipo de informação para continuar comendo, para continuar fazendo, para continuar. E vem muito, né? Por exemplo, a Carol faz a live. Ela vai lá e explica por que você não pode comer de tudo? Ou então, por que você comendo de tudo? Ela vai lá e explica tudo na live. A pessoa pega o tema e vem. Sim. Mas muitas pessoas não fazem isso. Ela coloca, por que você está estressado? Porque isso. Isso, coloca em tópicos, né? E vai embora. Isso não causa transformação, causa, eu acho que, conforto. Só que aí o que acontece? Aí é isso que a Carol falou. O que acontece? A pessoa que tem a informação, mas ela tem um pensamento que ela sabe o que ela quer. Sim. Ela tem ali, ela sabe que ela está acima do peso. Ela quer a transformação. Só que mesmo ela querendo a transformação, ela tem um ganho com aquilo ali. Ela sabe que ela quer emagrecer, ela sabe o caminho, ela sabe como, mas ela tem um ganho secundário. Que é o benefício, né? Que é o benefício. Aí ela vê ali uma informação que ajuda ela a continuar com esse benefício. Sim. E aí vem a internet e ajuda. Entendi. Vem uma pessoa ali e coloca uma informação. Você tem a compulsão alimentar. A maioria das pessoas não tem compulsão alimentar. É? A maioria não tem. É o comer transtornado, é o comportamento disfuncional, entendeu? Mas eu costumo falar, eu fiz até uma live, que o título era A Internet Está Te Engordando. Quarta-feira. Esses dias, né? Foi. E aí o que eu falei para elas é o seguinte, a culpa não é da internet. A culpa é das pessoas que não são maduras o suficiente para entender que ela não controla o que o outro na internet fala. Entendeu? Então ali vai ter pessoas... Eu sempre falo, falar até papagaio fala. Então, nós temos que saber avaliar se o que o outro está falando faz sentido ou não. Igual quando vendem joguinho na internet. Cara, errado. Só que a gente não controla o que o outro está vendendo. Sim. Quando vendem remédio, errado. Mas eu não controlo o que o outro faz. Então, a gente precisa... E eu falo muito isso para quem me segue. O meu objetivo principal, quando eu faço live, dos meus movimentos gratuitos, é amadurecer a identidade das pessoas. Porque quanto mais madura você tá, mais você vive a vida da forma que ela é, aceita a realidade da vida. Verdade. Entendeu? Então, quando eu compreendo que a internet é o que é, e vão me trazer soluções que não são boas, e que eu tenho que saber avaliar aquilo ali. Outro dia uma menina mandou para mim uma mensagem, Carol, comecei a seguir você tem 1 mês. Percebi que eu comprei, antes de te seguir, um e-book de uma blogueira que pesa 150 quilos. É um e-book de receitas fit para emagrecer.
Aí ela, o que você acha disso? Eu falei, eu acho que você precisa amadurecer e compreender que uma pessoa que pesa 150 quilos vende um e-book para emagrecimento, não faz sentido. É saber discernir, né, gente? Entendeu? Realmente. É não colocar à frente a angústia, porque eu sei que é sofrimento, eu quero muito emagrecer, eu tô sofrendo, não aguento mais me ver no espelho, eu não consigo, às vezes, fazer sexo com meu marido, é o que elas falam. Mas eu preciso fazer com que toda essa angústia não se torne uma venda nos meus olhos em busca de um milagre. E até antes da internet mesmo, já tinha muito isso em programa de televisão, aquelas cápsulas milagrosas. Sim. Eu lembro que na época, minha mãe nunca teve sobrepeso. Mas eu lembro uma época que, assim que ela teve minha irmã, ela comprava, que falava que era natural e tudo mais. E aí já tinha essa questão do emagreça em uma semana, Sim. perca 1.000 quilos em um mês. Existia, eu já comprei aqueles eletrodos que fazia musculação vendo televisão. Eu Sim, fazia que treme, comendo, comendo. Mas assim, eu nunca culpei o outro, né? A gente vê muito na internet disso, porque a pessoa tá mentindo, comprei e não funcionou. Por que você comprou? É. Por que você não avaliou? E até aproveitando, Carol, o que é essa consciência magra? Consciência magra é o pensamento, pensar sobre o que você pensa. Justamente isso, né? Exatamente. Que você falou. Luana, eu queria te perguntar o que quer dizer essa frase que você tatuou. Como é que é? Qual das duas? A primeira. Cultive o hábito de ser foda? Isso. O que significa isso? Foi logo depois do emagrecimento de 40 quilos. Porque eu acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Foi em meio de uma pandemia. Foi o início da pandemia. O desprendimento, né? De entender que meu filho foi embora e que não ia voltar. Que a minha casa tinham pessoas ali. Tinham pessoas vivendo, não era só eu. Não era só o meu umbigo, né? Sim. Eu tava ali achando que era só o meu luto, não era só o meu luto. Tinha minha filha em luto, tinha meu marido em luto, tinha minha sogra, tinha minha mãe, tinha minha casa, tinha todo mundo ali. E a gente, às vezes, isso eu vou falar para todo mundo aqui, para todo mundo que já passou pelo luto, para todas as mães, né? Às vezes a gente prioriza só a mãe no luto. E não é só a mãe. Existe toda uma família em luto. Meu filho foi desejado por uma família inteira. Sim. E todas as pessoas sofrem. E quando eu me vi que eu era um alicerce de uma casa e eu estava desmoronando, não era só eu que estava desmoronando, era a família inteira. Então, quando eu fiz essa frase, foi quando eu me libertei. Foi quando eu encontrei, eu falei assim, eu sou foda. Eu sou. Não sabia se podia falar palavrão. Pode, eu posso mudar, eu posso transformar minha casa, minha família, né? E aí eu falei, eu tenho que cultivar sempre esse hábito de reerguer essa casa aqui. E Sim. hoje minha casa, minha filha canta no chuveiro, meu marido tá lá, é meu, maravilhoso, lindo. Muito apaixonada, gente. Né? Minha cachorra já tá lá com 3 anos, ela tem exatamente a idade do meu filho. E minha casa é alegria, já adotei mais 3 gatos. E você vem cultivando, como a tatuagem diz, e a gente né? Como vai a frase cultivando muito amor, muita alegria. E é assim, a gente é um sorriso por dia. E mesmo depois que meu sobrinho se foi também, a gente é oração pela vida dele no céu. E assim, a gente vai trazendo pessoas, eu te falei, né? A gente vai se conectando com pessoas. Quando meu sobrinho se foi, eu trouxe mais pessoas que vieram para mim, falando, Lu, eu quero tirar essa dor de dentro de mim. Eu falei, vem que eu te ajudo. Você compartilhou, então, Vamos no junto. seu Instagram? É claro que eu não trabalho a psicanálise nisso. Se a pessoa quer conversar comigo, só falar, Lu, qual que é a sua visão sobre a morte? Eu falo, eu converso. Não tenho problema nenhum em relação a isso. Não vou fazer uma análise com você. Tô aqui para conversar com uma amiga. Você quer conversar comigo? Eu converso. Essa é a minha visão. É isso. Mas, se for essa a minha missão, ok. Ainda não estou estudando para isso. Mas é isso. Sobre essa frase, é isso que eu... Perfeito. Cultivar todos os dias, né? O hábito de poder transformar. E não só como profissional, mas como mãe, como esposa, como uma irmã. Eu falo muito as pessoas ficam, não romantizem a maternidade. Não romantizem... Gente, hoje em dia a gente está numa era que quem não quiser ter filho, não tem. É super simples. Quem não quiser, não tem. A gente está num momento que a gente não está desinformado. Sim. Tem muita informação. E por mais que eu passei por tudo isso,
Eu jamais vou virar e falar assim, olha, gente, passei por uma gravidez difícil, não tenha. Não, tenho sim. Minha filha está com 14 anos, maravilhosa, linda. Tive uma gravidez maravilhosa, teria de novo. Ai, adoro, adoro, porque no meu Instagram eu falo de maternidade, né? E eu sou a maior incentivadora de mães. Nossa, eu vi você colocando esses Possível. dias o puerpério, depois lindíssima, sentada Sim. Foi. Inclusive, acho que o Matheus teria a mesma idade do seu filho. É, o Arthur Mateus. nasceu em março de 2020. Então, mais ou menos aí, ó. Que eu vi você colocando desfraude de 3 anos e Foi, pouco. foi. Mais ou menos isso. O Matheus ia fazer 4, tá aí. E eu sempre incentivo, eu falo, gente, melhor coisa do mundo, a gente passa pelo puerpério sim, é difícil sim, as noites em claro, amamentação, mas passa. Tudo passa, né? Eu acho que a gente tem que ter duas óticas sobre tudo, né? Você pode olhar pela visão positiva, de uma leveza, olhar com leveza para a maternidade, embora tenha muitos desafios. Sim. Ou você querer carregar toda a carga materna nas suas costas. E quem não quiser também tá tudo lindo, Sim. maravilhoso, porque São escolhas e acabou. O meu marido, ele não quer. Meu marido fala, ó, depois do Matheus, não quero mais, a escolha é minha, e as pessoas julgam. Mas vocês têm que... Meu marido falou, não quero. A escolha é minha, pronto. E ele tá feliz com Tem isso. muito isso, a sociedade, né? Você tem que fazer para a sociedade ficar feliz da vida com a sua vida, né? Então, eu lembro muito quando eu tava namorando, vai casar quando? Eu namorei 8 anos, muito novinha, a gente tá junto há 14 anos. Aí depois que eu casei, quando vai ter o filho? Quando vai... Sempre uma uma cobrança. loucura. E até falando dessa cobrança, hoje em dia a gente fala muito sobre ansiedade, né? Vem muitas alunas suas, muitas pessoas falar sobre isso. Ai, eu estava muito ansiosa, acabei me afogando as mágoas na comida. Mas vem muita gente que acha que estava ansiosa e não estava ansiosa, estava ociosa. Ah, é? É. Quando fala para mim assim, Carol, eu como muito à noite, eu fico ansiosa. Agora, durante o dia, você come? Não, durante o dia eu tô na correria do trabalho, eu nem penso em comida. Agora, à noite, chegou em casa, pode contar, essa pessoa tem uma vida corrida durante o dia e não pensa em nada, pra lá e pra cá. À noite, quando para, sabe? Tipo, parei. Então, ela quer comer porque ela não tá acostumada a ficar parada. Então, ela tá ociosa, não tá ansiosa. Verdade. Então, você vai... eu falo muito isso, né? Quando eu era mais nova, minha mãe falava, para de comer, vai ler um livro, bebe um copo d'água. E eu falava, gente... Como ler um livro? Porque eu tinha compulsão alimentar. Agora, a pessoa que tem o comer transtornado, que tem o comer por ociosidade, essa pessoa resolveria vai ler um livro. Porque ela precisa colocar alguma coisa para ser feita naquele momento. Sim. Vive muito acelerado, né? Exato. E aí, quando para, fala, cara, tem que fazer alguma coisa. E fica com a mãozinha. É a mesma coisa que você para de fumar, que tem o hábito de levar a mão na boca para poder tragar o cigarro. Quando para de fumar, começa a botar a mão na boca com comida. Para ter só o movimento. É questão do hábito, como a gente estava falando, né? O hábito de repetição. O que você já... Até falando em repetição, tem os facilitadores, eu vi um post de facilitadores que engordam. As redes sociais pode ser um deles, sempre aparecendo foto de comida, restaurante, review, muita coisa assim. Quais seriam outros facilitadores? Olha, eu vou falar um que acontecia comigo. Sim, claro. Acontecia muito. Eu acho que um facilitador para mim era o meu vitimismo, que era um facilitador. Eu me vitimizava e aí eu ficava ali dentro de casa, eu olhava pro meu marido e falava assim, ai, queria tanto lanchinho. Ai, aí eu ficava, hoje eu tô tão... Aí fazia de vítima, sabe? A mãe. Ai, queria tanto lanchinho. Aí meu marido vinha. Aí eu fazia aquela preguicinha. Mas ele que era o facilitador, não era o vítima. Ele era meu facilitador. Era o marido é o facilitador. Os filhos são facilitador. Eu Mas costumo aí você falar que as pessoas que a gente convive são mais do que a internet, né? Tipo, eu posso cortar, eu posso parar de seguir. O marido eu não vou botar pra fora de casa. Meu filho não vou botar pra fora de casa, entendeu? Então, facilitador é aquela pessoa que convive com você e que ela... Aceita a sua chantagem. O seu marido foi. Ele comprou o chocolate ontem. Ele foi seu facilitador. É mesmo. Ele é o mais facilitador do que a internet. Verdade, eu nunca tinha pensado por esse lado, hein? Ó, agora não vai mais querer comprar chocolatinho pra mim, viu? A culpa é de vocês. Agora eu vou dar uma pausa rapidinho pra gente falar sobre os nossos patrocinadores. Eu queria falar da Ana Ludolf. Gente, a Ana Ludolf é pra você que tá procurando um estúdio de beleza familiar, que você possa levar seus filhos e que você ganhe tratamento completo. Lá são várias profissionais especialistas
não só em pintura, né? Olha, eu falando pintura, não sei nem se... Coloração, eu falando errado. Em coloração, em cortes, em todos os tipos de cabelo, do liso ao crespo. Então, vocês podem ir lá conhecer o Estúdio Ana Ludolf, para vocês irem lá cuidar das suas madeixas, elas que são donas do meu cabelo, do meu loiro. Lá o estúdio fica localizado em Madureira e também tem atendimento no Recreio. Agora, a Carol Correia. A Carol tem uma novidade agora. Ela tem vários certificados nacionais e também internacional. E agora ela está dando mentoria para você que quer se tornar uma lash designer. Então, você que está aí perdida, até mesmo no pós-maternidade, não quer voltar ao emprego convencional, quer começar a empreender na área de beleza, pode fazer o seu curso com a Carol Correia, que ela está dando essa mentoria aí maravilhosa para vocês. E também queria falar da Empúria Brava, que está lançando uma coleção maravilhosa agora, gente, para você que quer dar aquela pimentada na relação, ou para você que gosta de usar sempre uma lingerie diferente. As lingeries da Empúria também tem esses bodies maravilhosos que você pode usar para sair na noitada aí. Então, acompanhe todo o lançamento da Empúria. E agora vamos falar de polêmica. Luana, você acha que emagrecimento é a principal dor das mulheres? Olha, eu acho. Eu acho que a gente vive na busca, né? Sim. E eu acho outra coisa também. O emagrecimento, ele tá na contramão de muita coisa. Porque as pessoas estão buscando o corpo perfeito todos os dias. Sim. Pode reparar. A mulherada anda na rua, repara. Tá olhando no carro, passa no espelho do carro, passa na porta de alguma coisa. Tá sempre olhando. Tá sempre olhando. Eu me olhava no Fusca. Sabia que o Fusca diminui do seu tamanho? Sério? Aham. Agora eu vou olhar no Fusca. Fusca é o único carro. Olha, gente, eu passei 29 anos gorda. O Fusca é o único carro que diminui seu tamanho. Pode fazer o teste. Agora eu vou olhar no Fusca. Agora pronto. Agora pronto. As mulheres, elas estão sempre se olhando. Pode reparar, uma mulher sempre se arruma para outra. Sim, tem uma polêmica nisso também, Pode né? olhar. Mas eu acho também verdade. E o que acontece? A gente está sempre na busca, né? A gente olha, a gente vai tomar banho, a gente passa pelo espelho, a gente para na frente do espelho, a gente está buscando. E fora tudo isso, a gente está sempre buscando e, em contrapartida, a gente para e acha que é futilidade. Sim. Né? Eu vou emagrecer para quê? É fútil. Eu tenho outras contas para pagar. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Fulano precisa, ciclano precisa. Olha eu pensando no corpo. Olha eu pensando no sei o quê. Porque eu escuto isso muito, de muita aluna. É? Luana, não vou fazer o coach agora não, porque eu tenho tanta coisa para fazer. E aí, não, vou fazer não, porque tanta coisa para fazer e eu pensando no corpo. Olha a futilidade. Entendi. Como se não fosse uma prioridade, né? Só que vive na busca incansável do corpo perfeito. E talvez se desse uma pílula milagrosa, iria Pagaria. investir. Com certeza. Entra numa live da Carol, ou minha, de qualquer pessoa que você entrar, e que eu ou ela ou qualquer pessoa esteja falando assim, estou vendendo uma pílula milagrosa que você vai emagrecer em 30 dias o peso que você quiser. Você vai ficar com o corpo dos sonhos em 30 dias. Uhum. Ia ter gente vendendo marido para ter o corpo dos sonhos. Mas aí eu te faço outra pergunta. Em quanto tempo elas iam manter esse corpo? Com a mentalidade que tem. Isso. Esse é o ponto, né? Quanto tempo ia manter esse corpo? Verdade. Outra polêmica agora para Carol. Carol, você acha que estão romantizando demais a obesidade? Nossa, demais, demais. Esse papinho de que, eu sou gordo saudável, meus exames estão ok. Seguinte, foi feito um estudo numa faculdade do Reino Unido e foi comprovado que obesidade e depressão, elas são bidirecionais. Ou seja, as pessoas que estão obesas, e eu falo obesidade não é o sobrepeso, estou 5 quilos, não, são 30, 40, 50 quilos acima do seu peso. 58% das pessoas obesas tendem a desenvolver depressão. Uhum. Enquanto 52% das pessoas que têm depressão em um ano tendem a ficar obesas. Porque a obesidade, ela é uma inflamação no corpo. E quando o corpo está inflamado, acaba liberando ocitocina, que é um dos fatores que prejudicam e trazem para a pessoa a depressão. Está tudo relacionado. Então, eu sempre falo o seguinte, a obesidade é uma bomba relógio. Está quietinho ali. Então, as pessoas falam,
Nossa, Carol, quando eu vi, eu tava com diabetes. Não, gato, você não tava quando você viu. Você não dormiu, acordou diabética. Você não dormiu, acordou com pressão alta. E esse é o grande ponto que faz as pessoas sempre postergarem o cuidado com a alimentação. Porque a gente não vê. Eu acho que para vocês deve ser até um pouco difícil, não sei para o público de vocês, né? Que o público de vocês tem a consciência, mas para os outros que chegam do nada em uma live, que chegam do nada através de um Reels, explicar isso por conta desse aceite como você é, tá tudo bem e tudo mais. Tá essa onda, né? Eu sempre falo que a gente tem que aceitar o que é a nossa identidade, o que a gente não muda. Então, eu não mudo a cor do meu cabelo. Eu posso pintar. Só que vai passar 2 meses, o meu cabelo vai estar com a raizinha castanha. Eu posso querer ter olho azul, vou botar uma lente. Mas eu vou ter que tirar a lente, mas o meu olho é castanho. Agora, o meu peso, eu mudo. Eu posso não mudar a minha estrutura física. Então, durante muitos anos da minha vida, eu comia de forma descontrolada porque eu tinha a ideia que eu queria o corpo da Gisele Bündchen, que era aquela perninha que eu olhava no meio, entre ela, eu via o outro lado. Eu acho lindo isso. E eu pensava assim, pô, já que eu não vou ter o corpo dela, que a minha estrutura não é essa, eu vou ficar gorda. Porque eu não consigo ter o que eu quero. Então, é muito comum a gente criar essa ideia de um corpo que eu quero ter, que é diferente da minha estrutura física. E, por conta disso, eu preferi o pior. Porque eu não posso ter o corpo que eu queria na minha cabeça. E aí, quando eu falo de viver a realidade da vida, eu falo muito para meus alunos, você tem que se instalar na realidade da vida. Sim. Então, quando eu consegui compreender como que era a minha estrutura corporal e que ela não mudava, eu passei a compreender que eu precisava buscar o melhor de acordo com a minha estrutura. Eu acho que tem muito isso. Eu, atingiu já um estágio muito... você emagreceu 40 quilos. Eu acho que a pessoa que tá 40 quilos acima do peso sempre vai pensar assim, eu não vou conseguir ter uma estrutura, voltar ao meu corpo, ou vai ter muita pele, ou vai ficar tudo... Mas eu pensei isso. De início, eu pensei isso. Quando eu comecei o processo de emagrecimento, no grupo da Carol, é até engraçado, porque de início ela tinha umas alunas que entravam no grupo e falavam assim, de início eu não emagreci, de fato, assim, no grupo. As meninas entravam, já emagreci 10, 15, 20. E aí eu olhava e falava assim, cara, eu emagreci 4. O que tá acontecendo com esse povo? Tem essa questão da comparação, né? E aí as meninas no grupo falando que emagreceram. E aí eram 2 meses, 2 meses, né? A turma 12. 3. Eram 2, 3 meses, né? 3 meses. E aí eu com aquele monte de PDF da Carol e as meninas falando, e eu, tem alguma coisa errada comigo. E elas falavam, eu falei, quer saber? Vou sair desse grupo aqui, eu vou fazer tudo sozinha. Não quero ver esse povo falando, não. Saí do grupo e comecei a fazer tudo sozinha, de novo. No grupo da Carol, eu emagreci 7, 8 quilos e saí do grupo. Porque eu comecei a ficar frustrada. Sim. Delas 10, 12 quilos, porque eu tava me comparando. Falei, não quero me comparar. Eu falo muito sobre isso. E eu saí do grupo. Comecei a fazer passo a passo tudo de novo. Quando eu comecei a fazer tudo de novo, e aí eu fui dando o meu processo. Porque eu queria 40. Na verdade, eu não queria 40, eu queria 30 de início. E eu queria até meu aniversário. Eu faço aniversário em agosto. E aí eu falei assim, isso era em março. Você colocou um desafio a mais, né? E aí eu falei assim, eu vou emagrecer de 2 em 2. E aí eu fui diminuindo. Porque se eu quisesse emagrecer os 40, eu não ia conseguir. Porque eu ficava visando os 40 e eu subia na balança todos os dias. E aí eu lembrei que lá em 2017, a Carol falou, quebra essa balança. Foi. Lembrei. Eu falei, agora tá aqui, entendi. Em 2020, eu entendi o porquê de quebrar a balança. Porque ela me dominava. Porque eu tinha que subir nela todos os dias, eu era refém dela. Ela determinava se eu estava bem ou se eu estava mal. Sim. Porque se eu subia na balança, eu tinha emagrecido 1 quilo, eu estava feliz. E aquela felicidade me fazia comer. Pra comemorar. Pra comemorar. Acontece muito. Se eu subia na balança e eu tinha ganhado, eu ia comer porque eu estava triste. Nossa. Era um ciclo sem fim, né? Porque eu tenho compulsão alimentar. Então, eu estava sempre comendo por 2 motivos. Então, eu pensei assim, vou pegar essa balança, vou tirar a pilha e vou mandar embora. Só que se eu tirasse a pilha, eu poderia também me burlar e colocar a pilha de volta. Então, eu doei a balança. Peguei a balança e doei para minha mãe. Falei, leva embora essa balança. Aí a Carol pegou, bem no dia, porque a Carol parece que ela tem uma coisa, né? Bem no dia ela postou assim,
a balança você não deve nem doar, porque isso não é nem presente que se dê. Não, balança dá pro inimigo, gente. Verdade. Pode dar pra mãe? Aí eu peguei e falei, quer saber, eu vou mandar embora essa balança. Mandei embora a balança e parei de me pesar. E eu só pegava as roupas e ia medindo no meu corpo. E aí eu fui perdendo. Eu só me pesei de novo no trabalho, uma vez que eu passei pela balança, falei, Acho que... a calça estava caindo mesmo. A calça estava caindo, que minha amiga fez eu comprar. E eu sempre tive uma distorção de imagem. Eu usando calça 46, calça caindo. Minha amiga, vai comprar uma calça, tá horrível. Falei, vamos comprar. O cara, você tá usando 42, para com isso. Eu entrei numa calça 40. Nossa. Porque a calça estava caindo realmente. E eu peguei a 40, não experimentei. Porque é assim, gente, quando a gente tá acima do peso, a gente não experimenta roupa. A gente leva para casa para não passar vergonha dentro do provador. Eu vi isso, eu acho que em um filme. A gente não experimenta. A gente leva a roupa para casa, troca depois, mas não experimenta no local para não passar nervoso. E aí eu levei para casa, experimentei e a calça entrou. Aí eu voltei no outro dia e comprei mais 2. Sobre a questão do não se pesar, é legal pra galera poder entender o que eu falo. A gente não controla o nosso resultado. Então, assim, eu começo uma dieta hoje e eu crio a minha meta, que é baseada sempre no meu desejo. Eu tenho um casamento daqui a um mês, que nem ela criou. Ela tem meu aniversário. Eu quero chegar a tantos quilos do meu aniversário. Mas pode ser que ela faça tudo certo, mas o corpo dela não vai reagir dessa maneira. Uhum. Então, ela vai acabar subindo na balança. Ela inventou, eu quero perder 20 quilos, ela fez tudo certo, perdeu 15. Ela vai ficar frustrada. Só que é uma frustração por conta de uma construção de meta em cima do desejo dela, não da realidade do corpo dela que eu poderia responder. Então, eu sempre falo assim, você quer criar uma meta? Pega, por exemplo, 15 dias. Durante 15 dias eu vou fazer tudo certo. A minha meta é fazer tudo certo. Ou então, minha meta é em 15 dias, eu vou ter 15 alimentações, que é café da manhã, almoço e janta, sei lá, eu inventei aqui, o que cada um tiver. Eu vou, durante 20 alimentações, eu vou sair 2 alimentações só. Que vai ser o café da manhã de domingo com meu marido e a sexta-feira tomar um vinho. É criar uma meta em cima do que você controla. Eu controlo o que eu como, eu controlo o que eu faço. Eu não controlo como o meu corpo vai reagir ao que eu fiz. Nós somos mulheres, a gente fica menstruada, o corpo incha, aí você vai sumir no dia que você tá para ficar menstruada. Ainda tem isso. Entendeu? Então, a gente precisa entender quais são as variáveis que vão me trazer uma possível frustração para que eu abandone a dieta. Se a gente come por emoção, preciso entender toda essa questão das minhas emoções e colocar o meu foco em criar metas em cima do que eu controlo. E até como ela falou, né? Se livrar daquilo que te machuca. Sim. Então, a balança ali, todo dia você olhando, você se pesando, estava sendo uma coisa traumática, uma coisa que estava te causando dor. Então, quando você se livrou, parece que tirou um peso das suas costas, né? E eu cheguei em julho. Eu faço aniversário em agosto, eu cheguei em julho. Aí, de repente, se No você peso. estivesse se martirizando, né? Que E eu na nem verdade pesei. é esse o nome. Nem pesei, eu só fui me pesar mesmo depois do meu aniversário. Eu só sei que eu cheguei porque a roupa que eu queria usar, eu comprei antes, muito antes. Comprei um vestido que eu não usei. Ele ficou com etiqueta e o vestido segue com a etiqueta até hoje. Ué, Minha mãe fez a barra dele, passou e o vestido tá lá. Eu só não usei porque ele tem um decote que vem aqui. E ele continua lá com a etiqueta e eu nunca usei o vestido, nem no meu aniversário, nem depois. ah, não, gente. Vamos lançar uma campanha para você usar esse... Agora eu quero saber qual é esse vestido. Ele tá lá, é um vestido P que tá guardado até hoje. E eu nunca usei. Ele tá largo, ele tá lá, fez barra. Tá com a etiqueta até hoje. Ah, não. Agora a gente vai subir a hashtag para Luana usar o vestido. Agora, até voltando à questão familiar, né? Queria que vocês falassem um pouquinho como os pais devem lidar com a obesidade infantil. A culpa é deles. Eita! Seu filho vai no mercado comprar comida? Não, Seu filho tem dinheiro para chegar no colégio e comprar a comida que ele quer comprar? não. A culpa é dos pais. Quando perguntam, cara, você faz coach da minha filha? Eu falo, não. Por quê? Porque eu não preciso mudar a sua filha, tem que mudar o que você faz com a sua filha. Mas não tem aquilo de falar da genética da pessoa? Ah, sempre foi gordinha, sempre... Vai na Somália, que as pessoas passam fome? Vai lá ver se tem genética de gordo. Não Até existe. respirou fundo. O comportamento e o ambiente prevalece a genética. Eita. Prevalece. Você ser criado sempre com muito danoninho, muito todinho, muito Não, fandanguinhos. Eu acho que é muito mais a questão do comportamento familiar, de como que a comida é inserida no ambiente. Então, se você... É muito fácil você ver uma criança obesa
dificilmente os pais vão ser magros. Dificilmente. Entendeu? Só se for uma criança que aí sim viveu um trauma, que viveu uma situação que fez com que a comida fosse ali uma muleta para ela, entendeu? Mas, no contexto geral dos dias de hoje, é a questão de como que os pais apresentam para o filho essa comida. A gente vê, não sei se você já viu, existe um menino na internet que, coitado, morro de pena dele, o menino tá enorme de gordo. E o pai fazendo videozinho comendo pizza. Come mais, come mais. Pô, é só essa pizza aqui, eu quero mais. O menino cada vez maior. Fala de humor, né? Vocês lembram que eu falei agora há pouco do ganho secundário, do benefício em ser gordo? Sim. Olha o benefício dele. Tá ganhando atenção do pai, tá ganhando fama, ganhando dinheiro. Você acha que ele vai emagrecer? Não. A gente tem essas blogueiras hoje que pesam 200 quilos, que eu não posso falar o nome que processa todo mundo. Uhum. Olha o benefício que ela tem. Olha o ganho secundário dela. Ela vai emagrecer? Não vai. Não vai. O pior de não querer emagrecer é incentivar outras pessoas. Mas aí a gente entra naquilo que eu te falei. As pessoas precisam ter o discernimento e maturidade, Isso. que na internet qualquer um fala qualquer coisa. Verdade. Até falando dessa questão familiar, hoje em dia a gente vê, né? Eu mesmo recebo relatos de mães, principalmente ontem quando eu postei o vídeo, que não voltam no seu corpo no pós-parto, né? E algumas ganham bastante peso, mesmo sem ter sofrido um trauma, uma coisa do corpo mesmo. Como você recebe muitos relatos sobre isso? Como lidar com esse pós-parto, com esse sobrepeso? Nossa, eu recebi muito depois do Mateu, porque quando eu emagreci, as pessoas sempre vão vir com os ataques, né? Uhum. E eu até pensei, quando você postou lá o seu puerpério, eu falei, ela vai receber ataque. Sempre recebe. E quando eu emagreci, eu postei meu antes e depois, as pessoas falaram assim, mas também você teve bebê. É normal perder peso. Ninguém sabe da história, né? Sim. Eu falei, gente, 2 meses depois eu tinha ganhado peso. Eu não amamentei um bebê. Que a gente tem até um grupo no Facebook, que agora eu não tenho Facebook faz muito tempo, eu não sei se existe mais. Mas chama Mães de Colo Vazio, que são as mamães que perdem seus bebês. E a gente fala muito disso, né? A gente não amamentou, a gente tem um puerpério sem bebê, que é totalmente diferente. Quando você amamenta um bebê, que você tá ali com o seu bebê no puerpério, é totalmente diferente. Sim. Né? Você tá amamentando, você tá na correria, você levanta, pega bebê, acorda 3 horas, é totalmente diferente. E cada um tem seu tempo também, né? Cada um tem seu tempo. Então, assim, o pós-parto, o seu corpo, é claro que nunca mais vai ser o mesmo, mas alimentação, comportamento, tudo isso vai fazer uma diferença. E sabe o que é engraçado? Até você falando isso, voltando a falar do infantil, na introdução alimentar a gente dá as melhores comidas, né? Passou um pouquinho, fez 2 aninhos, já começam os doces. É uma coisa que eu falo. Por que muda, né? É uma coisa que eu falo, paladar infantil. Tem um monte de aluna que vem pra mim falando assim, eu tenho paladar infantil. Eu falo, não, você não tem paladar infantil. Sabe o que você tem? Você tem um paladar mimado. Eu tenho. Sabe por quê? Paladar infantil, você tem um filho. Confesso aqui. Quando ele nasceu, você dava refrigerante, bala, açúcar, gordura, fritura pra ele? Não. Não. O que você gosta de comer? Chocolate, refrigerante? Então, o seu paladar é mimado. O paladar infantil é um paladar limpo. Verdade. Então, quando a pessoa vem pra mim, eu tenho um paladar infantil, eu falo, não, paladar infantil é um paladar limpo. Se você tivesse um paladar infantil, você ia estar comendo agora brócolis, legumes, verduras. Talvez você não estaria tendo essa conversa comigo. É mesmo. O que você falou de ter muitas mães, né, mulheres que engordam e depois não conseguem emagrecer, eu diria que muito vem não é ideia, né, mas pela exigência que a criança tem da mulher. E foi o que você falou na conversa com ela. A mulher perde um pouco a identidade dela. Então, ter o seu filho, você ter que se dedicar 24 horas para o seu filho, é complicado você, naquele momento, pensar que você tem que priorizar o seu corpo, priorizar você. Então, acaba que você vai levando. E depois, quando você para e fala, cara, olha o peso que eu engordei. E aí você já começa a ficar difícil, porque você já criou ali um padrão de comportamento, uma rotina alimentar. Mas eu diria que esse momento onde você para e fala, cara, engordei muito pós-gestação, tem muito disso, dessa culpa que a mulher vai carregar se ela decidir, não, eu vou sair, vou deixar meu filho aqui com 2 meses e vou pra academia cuidar do meu corpo. Não vai fazer isso.
É muito difícil. Precisa de um autoconhecimento, um trabalho, sabe, emocional muito profundo para a mulher fazer isso, entendendo que se ela cuida dela, ela vai ser uma mãe melhor. É verdade. Eu sempre falo isso, né? A gente tem que estar bem para tratar o outro bem, criar um filho bem. Não adianta o seu filho acordar todo dia e você tá lá descabelada, você tá lá sempre com aquele olhar cansado, porque isso vira um peso pro filho também. Então, quando a gente tá sempre bem, o que eu mais amo ouvir do meu filho é ele falar: nossa, mamãe tá bonita, mamãe fofa, que ele me chama de mamãe fofa. Nossa, mamãe fofa, tá tão bonita. Então, isso para mim é um prazer. Sim. Imagina se ele ficasse toda hora, que quando eu fico mais quietinha, quando eu fico doente, ele fala: que foi, mamãe? Então, todo dia ele: que foi? Isso iria me trazer mais uma sensação ruim. E vamos lá. Carol não, Luana. Qual o maior erro de quem quer emagrecer? O maior erro de quem quer emagrecer... E fala que não consegue, né? Vamos completar a frase. Sim. É ficar tentando de tudo. Eu acho que é ficar tentando de tudo. Porque é o desespero, né? Porque a gente se desespera e a gente quer fazer de tudo. Sim. Né? Eu falo pelo que eu já presenciei e o que eu já fiz e o que eu vejo, né? Quando eu vejo, as pessoas vêm para mim assim: Luana, eu tô vindo aqui com você e eu já tô numa nutricionista, eu já tô vindo com você com coach, eu fechei 3 pacotes de drenagem, de não sei o quê, tá vindo com tudo. Tá num desespero. E eu falo: calma. Tá com pressa. É o imediatismo. Isso. É isso. Esse é o erro. O imediatismo, a pressa. Porque há quanto tempo você vem tentando emagrecer? Há quanto tempo você tá com pressa? E você não conseguiu até agora. Calma. Tentar de tudo e a pressa. A pressa, o imediatismo não vai te levar a lugar nenhum. Já se fala, né? Que a pressa é o inimigo da perfeição. Não adianta. A pressa não adianta. O imediatismo não vai levar a lugar nenhum. É ter calma e devagar. É isso. Carol, diante de todo o seu processo, das suas alunas também, como o corpo impacta na nossa vida? Totalmente. Totalmente. Nosso corpo é a nossa casa. Se está bagunçado, se dentro está bagunçado, fora vai estar mais bagunçado ainda. É muito comum mulheres que não estão conseguindo controlar o que come viverem uma vida descontrolada. E esse descontrole vai gerar nelas insatisfações, angústias, frustrações, irritabilidade, mau humor, e vai impactar no casamento, e vai descontar tudo no marido, e o casamento vai acabar. E o filho, assim como você falou que seu filho fala: mãe, você está bonita, mãe, o que está acontecendo? As crianças aprendem pelo que elas veem. A gente não aprende só o que nos ensinam, a gente aprende o que a gente vê acontecendo. Então, se a mulher está sem se cuidar, está irritada, está mal-humorada, ela vai fazer com que o filho aprenda que a vida é assim. Sim. A nossa criação impacta totalmente, né? O nosso futuro como adultos, como nos relacionamos. Totalmente. E também como nossa relação com a comida, que é o que a gente está falando aqui hoje. Selecionei aqui 2 perguntas da caixinha de perguntas para fazer para vocês, aleatoriamente. A Josi perguntou: qual a dica para quem está iniciando o emagrecimento? Por onde começar? Pare agora de fazer dieta. Faça escolhas. Não esperava essa resposta, hein? Porque quando você faz escolha, você pensa, né? Sim. Quando você faz dieta, você já começa sabendo que vai ter um fim. Dieta tem começo, meio e fim. Verdade. Vou fazer dieta durante um mês, para depois eu poder comer tudo. Entendeu? Realmente. E aí, quando você faz dieta, você não pensa. Você segue, ele tem que comer frango, comer isso, comer aquilo, então você está obrigada a fazer alguma coisa. Até a próxima pergunta é sobre isso. Olha, é possível perder peso rápido sem sofrer com alimentações super restritivas? Sabe o que acontece? Existe um termo na internet que é totalmente errado, que restrição gera compulsão. Não existe isso. Não existe isso. O que gera compulsão são diversos outros fatores, não é a restrição. E as pessoas precisam entender que para emagrecer, ela vai ter que aprender a lidar com a restrição. Ou a restrição de alimento ou de quantidade. Porque eu posso fazer uma dieta que eu vou comer de tudo, mas eu vou comer de tudo com uma certa quantidade. Ou posso fazer uma dieta que eu vou comer alguns alimentos e outros não. Então, eu vou estar restrita a algum alimento ou alguma quantidade. Entendeu? Então, você não vai fazer uma dieta onde você não tem restrição.
Não vai existir. Emagrecimento é comer, ingerir menos caloria e gastar mais. Sim. Você pode ter uma dieta que o seu Nutri vai montar, onde você vai comer chocolate. Mas vai ser um quadradinho de chocolate. Não vai ser uma barra inteira de chocolate. Então vai ter uma restrição na quantidade do chocolate. Sim, mas que você possa comer. Exatamente. Então você pode escolher. Você vai ter uma dieta que vai ter alimentos restritos ou quantidade restrita. Eu vejo isso também com a pizza, né? Pode comer pizza, mas é uma fatia de pizza. Não é uma pizza 45 sozinha. Exatamente. Né? Olha, já estamos chegando no nosso final. Falei para vocês passar muito rápido. E você falou um negócio agora no final. Você falou assim, vou fazer a dieta e quando eu terminar eu posso comer de tudo. Também é uma coisa que não casa, porque tem uma restrição aí. Como é que você faz uma dieta para emagrecer, para depois você voltar a comer de tudo? Não bate. Mas é muito pensamento, não é? Sim, por isso que eu falo, não faça dieta, faça escolhas. Porque não bate, você que vai voltar a engordar. Vira uma mudança de vida, né? Vira a sua vida, né? Quando eu falo, cara, você faz dieta até hoje, eu falo, não faço dieta, eu faço escolhas. Verdade. Você vive aquilo, porque se você vai voltar a engordar de novo, você vai viver no efeito sanfona, que é o que todo mundo reclama e fala que vive no efeito sanfona. Claro, você emagrece para engordar, você emagrece para engordar. E até a pergunta do bate-volta, olha, aqui agora a gente tem a parte do bate-volta, que é uma pergunta bem direta, e assim, pergunta-responde. Perguntar primeiro para a Luana. Como o coaching ajuda no processo de emagrecimento? Luana. Deu um delay aqui na minha mente. Como coach ajuda no processo de emagrecimento. Qual é o diferencial? Eu vejo o coach como algo que ajuda num processo mais rápido, mais prático. Ele te ajuda a ter um norte. Por exemplo, você vai olhar para aquilo e você vai ver um processo que vai abrir a sua mente para um comportamento melhor, para uma visão melhor. Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa? Não. Não? Porque o coaching trabalha o comportamento, então a gente vai conseguir orientar as escolhas. É isso. Carol, como sair do efeito sanfona? Parando de fazer dieta. Cara, tudo tá nisso. Esse é o primeiro ponto. Porque, olha só, existe a questão de tomar de decisão. A nossa tomada de decisão passa por 4 estágios, para tudo. Para comer, para comprar, para tudo. Primeiro eu vou ter a intenção. Então, eu estou no shopping e vejo uma bolsa. Caramba, eu comprei essa bolsa aqui. Depois da intenção, eu faço o levantamento de prós e contras. Porque eu posso olhar e falar assim, bolsa R$500? Tem que pagar uma conta de luz de semana que vem que custa 600. Ou então, vou pensar assim, R$500 eu vou ficar no negativo. Depois do levantamento de prós e contras, vem a decisão. E depois de decidir, eu ajo. As pessoas que são impulsivas e que fazem dieta, e que quando acaba a dieta vai aproveitar o que ela deixou de comer, ela tem a intenção, eu brinco que ela come. Ela come a avaliação e ela come a decisão, ela já age. Ela olhou a comida, pum, come. Isso é a pessoa que tem um comportamento disfuncional. Tanto a compulsão, não fala compulsão no transtorno, mas aquela coisa, sabe, que é mais forte do que ela já age impulsividade. Para compras, para tudo. Você olha a bolsa e fala, comprei sem pensar, pensei depois. Aí depois vem o arrependimento, vem a culpa. Quando eu falo, pare de fazer dieta e faça escolhas, o escolher me coloca obrigatoriamente no pensar. Um processo de decisão também. Que é o avaliar ali. Então, acaba que eu como e depois eu falo, mas eu queria tanto entrar no biquíni branco, aí vem a culpa. E aí, para poder suprir essa culpa e aliviar esse estado emocional, eu como mais. Por quê? Porque a comida vai liberar em mim diversos hormônios, como, por exemplo, serotonina, que traz o bem-estar naquele momento. Então, eu vou comer porque eu estou culpada. E aí vira um ciclo vicioso, entendeu? Então, quando eu falo, não faça dieta, faça escolhas, meu objetivo é fazer você pensar. É isso, gente. Tudo tá aqui, ó. Na mentalidade. Tudo. É para isso que essas duas maravilhosas trabalham, né, para mudar esse pensamento, essa compulsividade, fazer você pensar no que é melhor para você. E agora eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem direto ali para a câmera. Pode ser indicação de um livro, pode ser algo motivacional, que vocês queiram falar no momento para quem está assistindo a gente. Você é para essa daqui. Eu primeiro? Vou falar o que eu sempre falo para todas as minhas alunas. Vocês comandam a mente de vocês e as escolhas de vocês. Então, pratiquem isso diariamente, porque é hábito, é comportamento e é visão. E só depende de vocês. É isso. Perfeito. E você, Carol? Uma indicação? Pode ser. Posso indicar minhas lives, terça, quarta e quinta, 19 horas? Claro, ela faz o jabá dela. Então, minha indicação é toda terça, quarta e quinta,
@carolferreira, sem o i. Sempre temas de emagrecimento, sem falar de comida, para você poder sofrer, ativando sua mente magra, ativando a consciência magra e começar a fazer escolhas e parar de fazer dieta e ser magra para sempre. É isso. E você, Luana, já divulga seu @ também. @LuanaCoach. Toda segunda, terça, quarta e quinta, às 7h20 da manhã, cedinho, para acordar já ativando a mente e o emagrecimento de vocês. Todo dia tem conteúdo, todo dia tem stories para ativar a mente aí E também. pode chamar no direct, né? Tá com aquela dúvida? Chama no direct. Aproveita e já segue também aqui o @podcast e o meu perfil que eu falo de maternidade e família, @carol.santiago com 2 T's. Obrigada, meninas, por terem disponibilizado o tempo de vocês para estar aqui. Eu gostei muito de conhecer vocês. Olha, gente, Luana veio de São Paulo, gente. Que honra, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau!